eu gostaria de compartilhar o Salmo 25, dos versículos 15 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel, de todas as suas angústias. Essa é a parte final do Salmo 25, onde Davi ele retorna à sua oração inicial. Este Salmo 25 ele pode ser dividido em três partes principais. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 7, onde o salmista ele faz a sua petição ao Senhor, ele começa fazendo a sua oração. Depois do versículo 8 ao 14, onde ele declara os atributos de Deus e seu relacionamento com o homem. E em seguida, do versículos 15 ao 21, onde ele volta a sua petição ao Senhor. E o versículo 22, então, encerrando o Salmo, fazendo uma oração por Israel. Então, hoje nós vamos ver essa terceira parte do Salmo, dos versículos 15 ao 22. Bom, eu não costumo dar títulos para as pregações, mas um título que caberia neste devocional seria Troca de Olhares. Por quê? Isso porque o salmista ele expressa que ele está olhando para o Senhor e ele pede que o Senhor olhe para ele. Por exemplo, no versículo 15, ele diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. E aí no versículo 16, 18 e 19, ele diz: olha para mim, 18, olha para minha aflição e para minha dor. E versículo 19, olha para os meus inimigos. Então seria uma troca de olhar entre o salmista e Deus. Ele olhando para Deus e Deus olhando para ele, olhando para a sua aflição, olhando para os ataques que ele estava sofrendo. Então, em primeira análise, vamos notar a situação emocional do salmista aqui, dos versículos 15 aqui até o versículo 19. Versículo 15 nos mostra que os seus pés estavam presos na rede, quando ele diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Estar com os pés presos na rede é um simbolismo de armadilha, cilada, laço, prisão. Ele estava preso em alguma situação ali, aparentemente sem saída. Ele também estava se sentindo solitário e aflito. Versículo 16. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Bom, em momentos de aflição, são momentos que nós precisamos de ajuda, de apoio, de amigos, mas nessa situação em específico, Davi estava por conta própria. Não havia amigos, servos ou soldados que pudessem ajudá-lo. Ele não tinha ninguém ali que pudesse ajudá-lo, então ele está se sentindo, não só se sentindo, mas ele está literalmente solitário e aflito. No versículo 17, nós vemos que o coração dele estava ansioso e em aperto. A angústia, diz assim, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. A angústia no seu coração foi aumentando, foi se amplificando, foram se multiplicando. O problema não se resolvia e isso aparentemente foi aumentando a sua angústia. Também vemos no versículo 18 que ele estava com aflição e dor. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. É uma dor na alma, não no corpo, mas uma dor na alma. Uma dor causada pela preocupação quanto ao futuro, por uma situação que não se resolve e assim causa desconforto, e que aquela angústia, aquela ansiedade vai aumentando e vai fazendo com que ele sinta dores internas, dor na alma, na emoção. Algo que ali não era passageiro, mas algo que persistia, perdurava. Também vemos que os seus inimigos se multiplicavam.
com ódio cruel. Versículo 19. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Ele tinha inimigos cruéis que desejavam a sua morte. E esses inimigos aumentavam em número, causando desconforto para a sua alma. Então, ele assim estava numa situação com os pés presos na rede, solitário, aflito, com o coração ansioso e em aperto, aflito, com dor e com seus inimigos se multiplicando cada vez mais, tentando tirar a sua vida, tentando derrubá-lo, tentando destruí-lo. Segundo, nós podemos perceber que a sua dor e seu sofrimento não o afastou de Deus, mas ele expressou a sua confiança, sua fé no Senhor. Note versículo 15 novamente. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Ele está com seus olhos fixos no Senhor, olhando fixamente, atentamente para o Senhor. Há um nome bíblico chamado Elioenai, que significa para Yahvé são os meus olhos. A ideia é de um olhar cheio de esperança, cheio de fé, confiando que aquele para quem ele está olhando vai tirar ele daquela situação, no caso, tirar os seus pés da rede, daquela prisão, daquela armadilha que ele caiu. Ele expressa que a sua única saída é olhar para o Senhor, ou seja, confiar nele, orar e deixar Deus agir. Nós também temos essa ordenança no Novo Testamento. Quando nós abrimos nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, nós vemos aqui que o texto nos diz assim: portanto nós também, versículo 1 e 2, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, a ordem bíblica para nós é deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, olhando para Jesus, olhando firmemente, olhando atentamente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, essa é a ideia. Meus olhos são de Deus, são para Deus, eles estão olhando para Deus, confiando que Deus vai resolver a minha situação, resolver o meu problema, vai me tirar dessa situação que aparentemente é insolucionável, né? Quem tem os olhos sempre voltados para Deus, não terão seus pés presos na rede. Nós caímos nas armadilhas quando deixamos de seguir as orientações de Deus, quando deixamos de confiar nele, quando deixamos de ser guiados por ele e pela sua palavra. Quando nós queremos fazer os nossos próprios caminhos, aí nós nos sabotamos a nós mesmos, aí nós caímos em armadilhas, aí nós nos prejudicamos a nós mesmos. Mas quando nós olhamos para o Senhor e confiamos nele, somos guiados por ele, Deus nos conduz e nos guia em caminhos retos. Ele nos dá livramentos, que muitas vezes nós vacilamos e caímos porque não estamos andando com Deus. Então, que os nossos olhos possam ficar firmes, atentamente no Senhor, e pois Deus está olhando para nós. É uma troca de olhares. Nós olhamos para ele e ele olha para nós. Mais uma atitude que Davi toma, versículo 16 e 17. Ele então não só mantém os seus olhos fixos no Senhor, mas ele pede a Deus por misericórdia. Veja, versículo 16 e 17. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Ele pede para que Deus olhe para ele e que Deus tenha piedade ou misericórdia dele. Pode ser, irmãos, o homem que for. Pode ser por maiores que sejam os seus méritos e a sua posição na sociedade, ele não é consumido por causa da misericórdia do Senhor, nosso Deus.
Todos nós só estamos vivos pelas misericórdias de Deus. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Em momentos de angústia e de aperto, nós podemos clamar ao Senhor para que Ele nos conceda mais misericórdia. E Ele nos concede mais misericórdia ainda. Ou seja, a cada dia Deus é misericordioso conosco, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando alegria, nos dando, enfim, cuidando de nós. E quando estamos passando por momentos de aflição, por momentos de dificuldade, clamamos ao Senhor por misericórdia, e o Deus de toda misericórdia nos concede mais misericórdia ainda. Você pode imaginar quão misericordioso é o nosso Deus? As suas misericórdias não têm fim. Na verdade, não cabe no nosso entendimento como Deus pode ser tão misericordioso assim. Então, Davi, ele está solitário, ele está aflito, sem ninguém para socorrê-lo ou para ter piedade dele, mas ele tem um Deus misericordioso que pode conceder a ele misericórdia, um Deus que pode mudar a sua sorte. E você, e eu, nós também temos um Deus misericordioso que pode mudar a nossa sorte. Você está pronto para clamar pela misericórdia do Senhor na tua vida? Clame ao Senhor, deixa Deus operar na sua vida, ore para Ele, confie nele e peça a misericórdia de Deus, peça a ajuda de Deus, peça que Deus possa mudar a tua situação, e Deus pode, e Ele pode fazer isso. Confie nele, tenha fé no Senhor. Davi também ele pede perdão pelos seus pecados, no versículo 18. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Mais uma vez ele pede para que Deus olhe para a sua aflição e pede o perdão dos seus pecados. Será que a sua situação está relacionada com algum pecado cometido? Podemos perceber aqui a progressão no pedido de perdão ao longo do Salmo. Por exemplo, no versículo 7, ele pede perdão pelos pecados da sua juventude. Eu vou ler aqui para você. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. No versículo 11, ele pede perdão pela sua transgressão, que é grande. Veja só, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Que pecado Davi cometeu que ele pode dizer que é grande? Pecado considerado grande? Provavelmente ele esteja se referindo ao pecado na questão que envolvia Urias e a sua esposa, Betseba, onde ele tramou para a morte de Urias após ter adulterado com Betseba. Agora, no versículo 18, ele pede perdão por todos os seus pecados. Veja, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Bom, nós já sabemos, né, se você é uma pessoa que estuda a Bíblia, você sabe que o pecado ele traz consequências também para os filhos de Deus. Porque Deus, que ama os seus filhos, ele disciplina os seus filhos. Por isso, em momentos de aflição, é bom nos preocuparmos com os nossos pecados, para que eles sejam perdoados e se apague de nós a disciplina do Senhor. Nos preocupamos mais com os nossos pecados do que a remoção das nossas aflições. Ou seja, nós oramos ao Senhor e pedimos, analisamos o nosso coração, conversamos com Deus, para que Deus nos perdoe os nossos pecados. A solução para o fim de algumas aflições que nós passamos é sim o arrependimento e a santidade diante de Deus. Em 1 João 9 nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos salmos, por exemplo, o Salmo 32, o Salmo 51, que nos falam de que quando Davi guardava o pecado, ele não prosperava, a mão de Deus pesava sobre ele perdia a alegria, ele ficava doente, ele se consumia de tristeza por causa dos seus pecados. Deus tirava a alegria dele, Deus não prosperava o seu caminho. Mesma coisa, muitas vezes o crente está passando por aflições e sofrimento porque está envolvido em pecados escondidos ou até pecados explícitos, pecados às vezes com a boca, enfim.
Tome cuidado, né? Santifique-se diante do Senhor para que você não seja achado em falta e esteja passando por uma aflição como uma forma de disciplina de Deus na sua vida. E por fim, então, Davi ele pede que Deus olhe para os seus inimigos e o proteja. Veja, versículo 19 ao 21. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde minha sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Davi, ele condiciona a resposta do seu pedido de oração em duas coisas. A primeira é a sua confiança em Deus, quando ele diz assim: não me deixes confundido, porquanto confio em ti. E no versículo 21 também: guarde minha sinceridade e retidão, porquanto espero em ti. Então ele fala: confio em ti, espero em ti. Assim como se inicia o Salmo, né? Ele inicia o Salmo assim. Deixa eu me ler para vocês aqui. Ele diz no versículo 2: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos. Vou ler novamente o versículo 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Ficar confundido é ficar envergonhado, embaraçado, ficar sem entender o que aconteceu, né? Ele não só confiava em Deus, como Davi era também alguém em que todos sabiam que era um servo de Deus, alguém que servia a Deus. Ele levava consigo o nome de Deus. Se ele falhasse ou perdesse nas batalhas, é como se Deus perdesse junto. E, de fato, o que ele não queria era envergonhar o nome de Deus. Então, nós vemos no Antigo Testamento que alguns desafios, algumas batalhas, estavam relacionados com as divindades. Ou seja, claro, só há um Deus verdadeiro, mas nós vemos que havia desafios, como, por exemplo, Elias desafiando os profetas de Baal. Ali, a batalha era para ver qual era o Deus verdadeiro. Você também vê Davi contra Golias. E Davi fala: eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus. Então, existia esse conflito, alguns desafios para mostrar quem é o Deus mais forte, ou quem é o Deus melhor, o Deus verdadeiro. Neste caso aqui, Davi está dizendo: olha, eu levo o nome de Deus comigo, e se eu falhar nessa batalha, se eu for destruído, as pessoas vão associar o meu nome com o nome de Deus e eu vou, de certa forma, envergonhar o nome de Deus. Claro, nós sabemos que o nome de Deus ele continua perpetuamente eterno e poderoso, mas essa é a ideia do texto. Ele não queria envergonhar o nome de Deus, que deve ser o alvo meu e teu também, né? Nós levamos o nome de Deus e de Cristo conosco. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque nós somos representantes do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda base, aqui em que ele condiciona o seu pedido de oração, a resposta do seu pedido de oração, se encontra aí no versículo 21, quando ele diz: guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Ou seja, sendo Deus justo, ele sabe que Deus não pune o inocente e nem toma por inocente o culpado. Então, ele está dizendo aqui: guardem-me a sinceridade e a retidão, ou seja, a integridade e a retidão. Qual é a ideia? A ideia é como, por exemplo, nós vemos em Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, ele era uma pessoa íntegra e reta. Então, nós vemos o quê? Integridade e retidão. Sinceridade e retidão na vida de Jó. E a ideia é essa: olha, vão me proteger a minha integridade e a minha retidão. Bom, perfeitos nós sabemos que nós não somos. Mesmo sendo salvos, justificados, santificados, sabemos que nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas imperfeições, sabemos disso. Mas a ordenança de Deus para as nossas vidas é a santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Mesmo sendo santificados, Deus nos ordena que nós sejamos santos, ou seja, nós temos que nos santificar, temos que desenvolver a nossa salvação,
Ou seja, como salvos, nós procuramos andar em santidade, em sinceridade, ou seja, sem hipocrisia, diante de Deus e diante dos homens também. Tem que ser uma pureza de coração. E também procuramos andar em retidão, ou seja, sem desvios, sem desviar para a direita e nem para a esquerda, mas andando no caminho certo, no caminho de Deus. E isso vai nos guardar, vai nos proteger. Ou seja, na hora do juízo, Deus vendo em nós uma vida em que nós não nos entregamos ao pecado. Pelo contrário, nós lutamos contra o pecado, porque existe uma diferença entre pecar e se arrepender e viver para o pecado. Então, a integridade, a retidão do crente não é que ele seja uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que luta contra o pecado, procura andar em santidade, em pureza, e pede perdão a Deus pelos seus pecados, seja da sua mocidade, seja um pecado grande, ou sejam todos os pecados, ele procura andar em santidade com Deus, para que seja aprovado diante de Deus, para que não caia na disciplina do Senhor. Por fim, Davi encerra o seu salmo no versículo 22, quando ele diz: redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ele pede então que Deus guarde a Israel, redima Israel. Ou seja, ele está orando por si mesmo, pedindo que Deus o livre das suas angústias. Mas ele também estende o pedido de oração para o seu povo, para Israel, né? De que Deus guarde Israel, proteja Israel de todas as suas angústias. Olha, isso é uma aplicação muito clara e muito fácil para nós. Da angústia que Deus nos livra, devemos orar para que Deus livre os nossos irmãos também. Certo? Nós não devemos ser egoístas ao ponto de querermos apenas nós o livramento do nosso sofrimento e das nossas angústias. Mas nós oramos ao Senhor para que Deus também possa livrar os nossos irmãos e socorrer e ter misericórdia e perdoar o pecado do nosso próximo, dos nossos irmãos, parentes, amigos e assim por diante. Por isso que nós oramos uns pelos outros, não só por nós mesmos, mas oramos uns pelos outros. Fica aqui então esse devocional, que Deus possa abençoar, que seja uma bênção para a tua vida. Você pode ficar à vontade para compartilhar e curtir e comentar, e que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Deus te abençoe. Até a próxima, Deus assim permitindo.